mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco em nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Guardai-vos. Estes, porém, dizem modos que ignoram, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas, capítulo 1, versículo 10. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desaioso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que a nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender as mensagens vivas de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos um véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos nós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda,
Solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso mundo. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. A voz está vindo, mas dá para falar, né? Qualquer coisa, se tiver dando bom entendimento, vocês perguntam. A gente está vendo o que levou o nosso amigo Licínio a vencer suas provas e expiações. E ele não cair nas 4 pseudos legítima verdade. E a gente viu a semana passada essa 4ª aqui, que diz manutenção e aprofundamento na fé espírita nas principais provações. Todos nós, seja por prova, seja por expiação, seja por missão, piorou. Todos nós, para vencer qualquer dificuldade que a vida nos dá, a gente não tem que se basear no que a gente sabe. A gente tem que se basear naquilo que a gente precisa. E isso é fundamental. Sabe? A gente vai ter que praticar coisas hoje aqui, com os conflitos que a vida nos oferece, de uma maneira diferente do que a gente fez antes. Porque se você for fazer baseado nos seus conceitos, você vai cometer o mesmo erro. Então, se a gente aqui está passando por expiações, é porque eu já vivi ontem. Eu já vivi ontem o que eu estou passando hoje e eu me equivoquei. E eu preciso fazer isso. E isso é de fundamental importância para a gente, sabe? O ministro Sancho, no livro Ação e Reação de André Luiz, ele fala que se a pessoa vem para resgatar um conflito do ontem, como no exemplo que ele dá, que é um caso de suicídio, se quando ele reencarnar, ele não for atrás de estudar coisas boas, para viver essas coisas boas em sociedade, provavelmente quando chegar ao conflito, aos 40 anos, que foi quando ele cometeu suicídio, ele irá cometer suicídio novamente. A gente precisa entender que a função nossa aqui na Terra, desde que a gente nasce, é para aprender coisas novas, aprender coisas boas. E essa aprendizagem de coisas boas, você tem 3 só meios de alcançar isso. O primeiro deles é na sua família, que seus pais vão colocar você no caminho do bem. O segundo é com conhecimento filosófico, que mostra de onde você vem, para onde você vai e as qualidades boas que a gente precisa praticar em sociedade. E o terceiro é pela religiosidade. Então a gente traz isso, começa a ser vivenciado na família. Você vai, com o estudo na escola, desenvolver padrões filosóficos, se é que você vai realmente em busca disso. Mas é lá que a gente começa a entender a importância de ter qualidades filosóficas em nossa vida. E você vai dar continuidade com a aprendizagem religiosa que a tua família te colocou como uma pedra angular na tua vida. Todos nós vamos ter que aprender algo novo, nobre, bom, para que tendo isso novo, nobre, bom, eu consiga viver em sociedade. Então, presta bem atenção. Quando a gente está na nossa família, a família nossa tem os padrões morais que estão trabalhando e tem as suas qualidades religiosas que vão levando seus filhos junto com eles. Os pais se vão, a religiosidade continua e ele vai, no futuro, com o amadurecimento,
continuar sua aprendizagem no meio religioso que foi levado pela família. E a questão da filosofia é uma questão que diz respeito à necessidade que as pessoas têm de ir atrás de desenvolver sua razão. A filosofia é o meio mais correto, nobre e instrutivo de eu desenvolver minha razão. Se você faz isso, você segue aquela instrução de Jesus que diz: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Se você faz essa aprendizagem direitinho com seus pais, quando você está crescendo, se você aprende a ir atrás de processos filosóficos bons para alimentar sua razão no desenvolvimento da sua inteligência, se você tem essa capacidade de ir atrás da religiosidade, conhecendo a verdade das revelações que Deus nos deu, para que você, se aprofundando nessas verdades, você se torne uma pessoa melhor. Se você faz isso, quando chegar as provas e expiações, você não vai passar por grandes tormentos, porque você tem base, você estruturou a base que precisava para isso. E isso é muito importante a gente ver, porque, por exemplo, aqui na Casa Espírita, a gente tanto vê a parte religiosa quanto a parte filosófica. Kardec, quando publicou a Revista Espírita, ele bota lá revista de assuntos psicológicos. Ele não falou religioso, não. Falou psicológico. É um quadro filosófico que ele vai estar estudando a doutrina espírita. Então você precisa se motivar para isso. Porque todos nós, quando encarnamos, a gente tem para trabalhar na doutrina espírita 8 horas por semana, que faz parte do nosso plano existencial. Se você diz que não está tendo esse tempo, é porque você está trocando alguma coisa que não deveria ser trocada na sua vida. Se a gente faz direitinho, do jeito que o nosso amigo fez, você não vai passar por dificuldades. Então ele fala justamente isso: manutenção e aprofundamento da fé, que é a religião que ele escolheu para ele. Você pode escolher a religião que tem como base os 10 mandamentos, você pode escolher a religião que tem como base o nosso Senhor Jesus Cristo, e a religião que tem como base a doutrina espírita, que é você enxergar Jesus de uma forma mais profunda. Todas as revelações de Deus são essas. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter fé em Deus, e você tem por base os 10 mandamentos, a sua fé em Deus vai ser baseada nos 10 mandamentos. Se é baseada só em Jesus Cristo, vai ser baseada no Cristo. Se é baseada na doutrina espírita, é baseada nesse conhecimento filosófico dos mundos e da comunicação entre os espíritos e das reencarnações, junto com o aprofundamento maior do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante de qualquer prova, diante de qualquer expiação, você não tem que focar no problema. Você não tem que focar na dor nem no sofrimento. Você tem que focar na solução da dor e do sofrimento. Se você fica focando no problema, você abraça o problema e fica com ele. É você que tem que resolver seu problema, não são os outros. O problema é seu, faz parte do seu plano existencial. Então, que você veja o problema, sinta o problema, porque se for uma prova, não vai te incomodar tanto. Se for uma expiação, vai te incomodar. E se brincar, vai incomodar muito. Se for uma missão, você já tem capacidade de ter solução por si mesmo. Coisa que a gente tem pouco aqui, né? Nesse planeta que a gente vive. Então, quando o problema chega, vá atrás de solução. E a solução não vai estar nos seus conceitos próprios que você já tem, que você construiu. Vai estar em algo novo, que se você for uma pessoa de bom senso, vai estar trabalhando desde o começo a seguir as orientações da família,
a aprimorar essas orientações da família, desenvolvendo seu padrão filosófico e a aprofundar cada vez mais esses problemas e essa educação familiar com a filosofia, indo atrás de uma religiosidade. Se você fez isso, chegou a hora, pela experiência que você está passando, de colocar isso em prática. Porque vai ser colocando em prática que você vai vencer as dificuldades. Isso é muito bonito, sabe? Então eu preciso sempre conhecer coisas novas. Eu preciso estar sempre conhecendo coisas novas. E aí é importante a gente definir essa palavra conhecimento. Porque conhecimento, vê a definição de conhecimento. Conhecimento são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Eu, para vencer provas e expiações e ampliar minhas missões, eu preciso ter mais conhecimento. Eu tenho que ir atrás da verdade. Que conhecimento são crenças verdadeiras. Eu não vou atrás de fulano, ciclano e beltrano. Eu vou atrás da verdade. Quem foi que me mandou a verdade? O próprio Deus com as 3 revelações. Os 10 mandamentos, Jesus e as vozes do céu. Então eu tenho que focar nisso. Para que eu, conhecendo a verdade, que são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, quer dizer, eu vou ter que exercitar minha razão para ter um entendimento profundo daquilo que ainda não é meu. Eu posso até ter alguma noção, mas eu tenho que aprofundar a coisa. E para que eu faça isso, eu vou ter que gastar fosfato, como diz na minha terra. Gasta fosfato, pensa, bota teu miolo para funcionar. Essa história de você dizer, mas eu sei, mas é tão difícil. É difícil porque você não tem conhecimento daquilo. Mas pelo seu esforço, você vai começar a conhecer. Tudo é desse jeito. Você, quando frequentou a escola, você não sabia daquelas coisas que passavam na escola. Mas como você tinha a obrigação de levar essa aprendizagem a sério, porque senão você era reprovado e os seus pais iam pegar no seu pescoço no final do ano, você sentava, estudava e dava seus pinotes e aprendia. Do mesmo modo é com a escola da vida. Deus está mandando, que é o nosso grande professor, aquilo que você precisa para aprender, são essas 3 revelações. Então você sente, estuda e aprende, se aprofunda, tira dúvidas, vai atrás de aumentar seu patrimônio intelecto moral, para que, quando os problemas chegarem, você tenha a capacidade de ter solução. O que é mais interessante é que, infelizmente, a gente no planeta de provas e expiações, é como a própria neurociência fala para a gente, o cérebro da gente ele é preguiçoso. A neurociência fala isso, mas a gente sabe que não é o cérebro que é preguiçoso, não. É a alma que é realmente preguiçosa. É a alma que não quer, ela quer ganhar sem fazer esforço, sem ter que se ocupar e querer aprender alguma coisa. Então você vê, a maioria das pessoas não gostando de estudar. Quando é convidado para estudar alguma coisa, elas não têm, e está enferrujado, o sistema de tirar pensamentos dedutivos da sua razão. Então elas não estudam, vivem mergulhadas na preguiça, levam a vida num sistema de acomodação, a coisa vai passando, eu vou empurrando para a barriga, quando chega a prova e expiação, coitadinho de mim, o que é que eu fiz para passar por isso? Como é que eu vou passar por uma situação dessa? E como é que vai passar mesmo? Porque ela não tem a capacidade, porque ela não foi atrás de se enriquecer com coisas boas, com a verdade, para que vença as suas dificuldades. Quando a gente fala que a pessoa tem que estudar, entenda, não é que você vai ter que aprender tudo. Não, não precisa. Você, quando mergulha na terra, você traz junto com o seu espírito o seu propósito existencial que você já estudou lá.
Você já se capacitou como espírito. Você vai mergulhar aqui na terra, não lembrando de uma forma patente do que você aprendeu lá, mas trazendo isso de forma latente para desenvolver aqui. Então, quando você começa a estudar aqui, e começa a estudar essa verdade, bem maiúsculo, que tem de tudo, as coisas que vão ser importantes para você na sua vida, você já tem um entendimento latente. Vai ficar fácil de você ter uma captação melhor daquilo. E é aí que está a beleza da coisa. Não é que você está começando a aprender agora. Você vai estar relembrando o que você já estudou lá e que vai ser preciso relembrar aqui para que você vença as dificuldades do seu plano existencial. Então não é difícil fazer isso. Então quando ele fala aqui, manutenção e aprofundamento da fé, ele mantém a fé fazendo hoje o que estava fazendo, porque aquilo ali é o certo. Entenda, fé diz respeito ao eu experiencial, aqui, agora, do que eu estou realizando e dos próximos 3 segundos. A fé é esse momento automático que a gente está vivendo. Depois desses 3 segundos, já não é mais fé, é a esperança. É algo que está no meu eu projetivo do futuro, do amanhã. Então, quando ele fala aqui manutenção da fé, é que ele cumpria suas obrigações todas com maestria, com determinação, sem questionar tudo aquilo que ele estava fazendo. Se ele frequentava a casa espírita em tal dia, ele estava lá frequentando tal dia, realizando tudo aquilo que ele era capacitado para fazer aquilo. Isso é que é manutenção da fé. Ele não vinha com desculpa, dizendo, mas me aconteceu uma expiação que hoje eu não posso. Hoje eu não vou. Hoje a mulher brigou comigo. O filho olhou com a cara torta. Hoje eu estou espirrando. Qualquer coisa, ele já encontra uma justificativa para fugir da sua fé. Está entendendo o que é manutenção da fé? É que ele honrava os compromissos assumidos, agindo com sinceridade, agindo com fervor, agindo com essa simplicidade que a gente precisa agir. Isso é que é manutenção da fé. A mulher morreu, ficou sozinho, ficou, não perdeu as coisas, não fugiu do trabalho. Continuou trabalhando do mesmo jeito. E quanto mais ele trabalhava, e quanto mais a dor batia no coração dele, ele se aprofundava dentro da doutrina e nessa fé em Deus que ele tinha na doutrina espírita. Porque a fé na doutrina espírita é a fé em Deus. É a fé na revelação que ele aceitou para ser o parâmetro da vida dele. É aí que está a beleza da coisa. Ele praticava a fé humana dele dentro do trabalho que realizava na doutrina espírita e ampliava a fé divina para que essa fé divina viesse lhe fortalecer nas dificuldades que ele estava passando aqui agora. Então ele, além de cumprir as obrigações, ele estava com um problema no braço, mas não ficou abraçando o problema, foi procurar na fé em Deus a solução dos seus problemas. É aí que está a beleza da coisa, e é assim que a gente deve fazer para vencer as dificuldades, porque caso contrário, você vai passar por situações aqui na Terra e não vai vencer as provas e expiações. Você só vence quando você vai atrás de uma verdade que ainda não faz parte da sua, para que você, diante dessa verdade, você aprenda e coloque em prática naquilo que a vida vai estar te oferecendo, para que você cresça. Prova, expiação, missão, dor, sofrimento,
realização vem para você crescer. Realização para você ampliar o que já sabe, que é a missão. Dor, que são as provas que eu estou passando, como espírito imortal, para um dia chegar à perfeição. Expiação, que é sofrimento, pelas provas erradas que eu fiz nas encarnações anteriores. Deus não quer sofrimento nem dor para ninguém. Entenda que Deus é só amor. Dor e sofrimento são opções nossas. O caminho de Deus é só o caminho do amor. Então, é com esses conhecimentos que a gente tem, que quando o sofrimento chega, você tem que seguir essa orientação que a gente está vendo aqui agora. Porque se você não faz isso, você perde. E depois que perder, perdeu. Porque Jesus falou assim para a gente. Está em Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ele deixa alguma dúvida com você? Diante dos homens, sou eu encarnado aqui na Terra, com todos os problemas que eu estou passando. Eu comigo mesmo, eu com a minha família, eu com o meu cônjuge, eu no meio socioeconômico. Sempre estarei passando por conflitos nessas áreas. E eu preciso dar testemunho de Jesus. Eu preciso confessar, dar testemunho, assumir em Jesus a conduta que eu vou ter na minha vida. É nele que eu tenho que solidificar a minha fé. Porque ele é uma revelação de Deus para a minha existência. Quantos e quantos a gente não atende nas reuniões mediúnicas que esqueceram disso? Vêm sofrendo, outros revoltados, mas que quando a gente faz eles lembrar na consciência deles como foi a sua encarnação, eles sentem o peso disso nos atos irresponsáveis por não terem assumido Jesus em suas vidas. De quem vai reclamar? Se não de nós mesmos. A gente precisa dar testemunho de Jesus em tudo aquilo que acontecer em nossa encarnação. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar até Deus se não for através dele. Está vendo a importância disso? Outra frase que é retumbante de Jesus é quando ele diz: quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. Dá para entender que você só tem duas opções? Não tem três? Se você está querendo arrumar uma terceira, de licença moral no mais ou menos, você é duplamente culpado. Porque você tem a consciência profunda do que é Jesus e está se recusando, tentando racionalizar uma desculpa para não seguir. Então a gente precisa passar por isso. A gente precisa agir desse jeito. Porque senão você não vai gerar transformações em você. E se eu não gero transformações em mim, nesse caminho do bem, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, com mais uma encarnação, com mais provas, expiações e missões que eu deixei de lado. E aí a gente faz a seguinte pergunta: como vai estar a nossa consciência quando chegar do outro lado? Porque aqui eu posso anestesiar minha consciência. Aqui eu posso arrumar desculpas para não querer enxergá-la. Aqui eu tenho um ego que é transitório, mas eu posso focar nele em minha vida e nos prazeres da vida.
Mas lá, não tem como. Eu tenho que me enfrentar. Cedo ou tarde vai ter que acontecer. E quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Aí você diz, então é melhor que eu não conheça, porque aí eu não vou ter responsabilidade. Não é assim? O preguiçoso é sempre desse jeito. Mas o problema é que você já conhecia lá antes de mergulhar na carne. O problema é que você já se capacitou lá para realizar aqui. Se você se recusa a conhecer aqui, não tem como, porque você já conhecia lá. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Isso quer dizer que a sua dor, se você se recusar a aprender aqui, vai ser imensamente maior por você ter fugido da luta, se acovardando daquilo que você estava capacitado. Então é melhor que você conheça, mesmo errando, mas conheça, porque alguma coisa de positivo você já fez, não foi tão covarde. É aí que está o nosso problema, sabe? Porque a gente que vive do ego, pelo ego e para o ego, a gente sempre vai atrás dessa porta larga, de querer fugir do nosso sofrimento, e não é desse jeito. A gente precisa dar testemunho desse Jesus, que a gente já se capacitou lá antes de mergulhar aqui. Eu só preciso relembrar e ter coragem para colocar em prática. Por isso que a gente sempre fala para vocês que paciência e coragem são duas ferramentas que andam juntas para você vencer qualquer prova e expiação que você esteja passando. A gente precisa fazer isso, porque se você negar diante das provas e expiações desse Jesus, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele resumiu isso depois de uma forma muito simples, sabe? O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Tem alguma dúvida sobre isso? Então, se você liga na terra, no caminho do bem, do belo e do bom, você está ligando no céu. Se você sai desse caminho do belo e do bom, você também não está indo no caminho do belo e do bom lá em cima. Então, se você vive das coisas negativas, do ponto de vista humano, quando você desencarnar, como eu vejo muitas pessoas dizer, mas quando eu morrer eu vou para o céu, levando uma vida cheia de equívocos, sabe? Eu vejo isso o dia inteiro lá no consultório, mas é inteiro, gente. Tem hora que eu deveria gravar um dia de trabalho para mostrar para vocês como que é. É porque a gente não pode fazer isso. Mas é o tempo inteiro. Aí você mostra a verdade, o nego escamoteia, foge. Não, mas tu vai se prejudicar, você vai se comprometer. Você se morrer na situação que está vivendo hoje, o que é que acha que vai acontecer com você? Eu vou para o céu. É como os outros dizem, só se for o céu da boca da onça, porque não tem outro céu, sabe? Então, que a gente tenha bom senso, que a gente se esforce um pouco para estudar. Quando você sentar para ler algo educativo, edificante, começa fazendo uma oração para o teu anjo da guarda. Começa a focar no que é positivo que Deus te deu. Mas faz uma oração com sinceridade. Faz uma oração com fervor. Mostrando para Deus que você quer aprender alguma coisa nova. Que você precisa modificar a sua maneira de viver nesse feijão com arroz que a gente está aqui. Mas é para fazer isso falando a verdade, porque Deus escuta o que a gente fala de verdade e não do que a gente fala da aparência. E fazendo isso, começa a ler, começa a refletir, começa a pensar, vê as ideias que chegam e vai se esclarecer. Vai ter suas dificuldades? É lógico que vai. Tudo na vida, para eu conquistar, é preciso esforço, suor e lágrima. Então eu vou ter que me esforçar. Eu vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer sempre. Eu vou fazer isso com manutenção. Eu não vou fazer por experiência, eu vou tentar. Se você diz que vai tentar, é melhor nem começar. Porque Deus não assiste quem tenta.
Deus assiste os que fazem. Se você quer ficar de tentativa, já perdeu. É melhor deixar de lado e fazer outra coisa, sabe? Então procuremos assumir Jesus na nossa vida. E é por isso que eu faço sempre essa pergunta, e que eu gosto sempre de repetir. De que é que se viu o Evangelho de Jesus na sua vida no dia de hoje? Toda noite antes de dormir a gente deve fazer essa pergunta. O que foi que o Evangelho de Jesus, onde está essa verdade maior, se viu de luz para que eu iluminasse a minha verdade e eu fizesse uma coisa nobre, boa, edificante, produtiva, espiritualmente falando, que venha trazer alguma agregação moral para mim. Porque se você fizer essa pergunta e não tiver nada, você está nessa caminha de baixo aqui, está negando. Agora, se você fizer essa pergunta e encontrar alguma coisa, você vai estar assumindo, está dando testemunho, você está confessando. É difícil entender isso? Não é não. É difícil praticar isso? Também não é. O que é que te falta? Paciência e coragem. Tenha paciência, comece a fazer todo dia, tenha coragem em assumir em você o que você é e começar a ter alguma atitude mais nova na sua vida. Senão você vai passar por essa encarnação e quando chegar lá, a tua consciência vai dizer, né? Você teve a oportunidade, o anjo da guarda mostrou, mas você escolheu fazer outra coisa. Não é assim que Santo Agostinho fala, quando Kardec pergunta se o nosso anjo da guarda pode se afastar da gente? É desse jeito que ele fala. Que o anjo da guarda da gente vai estar na hora do nosso desencarne, mostrando em nossa consciência todos os conselhos que ele nos deu e o quanto a gente negou esses conselhos. Quem é o representante de Jesus em nossa vida? O nosso anjo da guarda. É ele que vai nos mostrar o caminho que leva até Jesus. Através de quê? Pensamentos intuitivos que jamais vão tentar oprimir a nossa vontade. É um pensamento simples, natural, que você não gasta energia, mas que te mostra qual o caminho da honestidade, qual o caminho da verdade que você deve seguir. Todas as provas, põe na cabeça. Todas as provas, todas expiações, todas missões, sempre, vou repetir, sempre um anjo bom vai estar do teu lado, mostrando o caminho edificante. Já falei desse exemplo que está no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Quando ele sai do bar, que passa uma ambulância, e ele observa na ambulância o motorista, o médico e um espírito luminoso seguindo. E André pergunta, o que é aquilo? Ele diz, é um trabalhador da área da saúde indo socorrer alguém necessitado. E ele fala, e ele é médio para estar com qualquer entidade do lado dele? Ele fala, não, ele não é médio não. Ele é um simples trabalhador em nome da saúde. Ele tem essa missão de levar saúde para os outros. E por ter essa missão, tem um anjo bom ao lado dele, sempre mostrando o caminho edificante do bem. Sempre. Em qualquer prova, em qualquer expiação, em qualquer missão, você tem o anjo do Senhor ao seu lado, te mostrando como você deve fazer. Se você vai fazer ou não vai fazer, a escolha é sua. Mas Deus nunca desampara ninguém. Por isso que Jesus assumiu que nenhuma das ovelhas que o Pai colocou sob o seu aprisco
iriam ficar longe do seu amor. Ninguém está sem receber essa assistência de Jesus. Então isso chama a gente para muita responsabilidade. Porque o que é que a gente está fazendo? Então torne a fazer essa pergunta. De que é que está servindo o Evangelho de Jesus na sua vida do dia de hoje? Porque se de nada estiver servindo, tem alguma coisa errada e muito errada com você. Está na hora de você refazer um pouco o seu plano existencial aqui na Terra. Então, depois disso tudo, ali ele faz o seguinte comentário: quando a esposa desencarna, havendo um amor muito profundo entre os dois, compreende que a sua tarefa deveria ser solitária, utilizando-se da fé espírita em sua vida. Olha que bom senso ele teve. Se a vida tirou essa alma afim, nossos relacionamentos conjugais, eles são de 5 tipos. 5. E é bom a gente saber disso para a gente saber onde é que a gente amarrou nossa égua. Verdade. O primeiro é de almas afins. São 2 espíritos que se identificam pelo amor e pela similaridade dos sentimentos. Eles se identificam tanto que quando eles se harmonizam um com o outro, as forças espirituais do seu perispírito se identificam com os do outro, impulsionando no caminho do bem. Esse é uma das formas difíceis de a gente encontrar no planeta de provas e expiações, mas que não é impossível, de jeito nenhum. Dizem os grandes estudiosos, Kardec e a sua esposa era desse jeito. E se eles falam, assina embaixo, porque quem sou eu para dizer que fica difícil eu querer entender que um homem que veio para trazer a doutrina espírita ia ter no lar um relacionamento provacional, expiatório, ou apenas só de amizade, ou um relacionamento casual. Não dá para entender desse jeito. Então eram almas afins. Depois você tem relacionamentos por amizade. Quando acontece isso é muito bom. É muito educativo também. Não tão profundo quanto de almas afins. Você tem um exemplo disso no livro Nosso Lar, o caso de Tobias, que teve o primeiro relacionamento com almas afins, teve 2 filhos, a esposa dele desencarnou, ele encontrou uma grande amiga que veio suprir a ausência da sua esposa. Então existe relacionamento afins, relacionamento por amizade. Depois tem relacionamentos missionários, que você encontra também um exemplo no livro Nosso Lar de André Luiz, que a mãe dele saindo da esfera superior para vir resgatar o esposo que está preso nas trevas, com 2 amigas que viviam com eles de seduções sexuais aqui na Terra. Então é um relacionamento missionário. Ela não tinha nada mas por amor ela mergulhou lá de volta para trazer ele para o caminho do bem. Se você vê também no livro Ação e Reação, o caso de Antônio, que ele tinha assassinado seus 2 irmãos, a esposa, que estava também muito elevada, a única, imagina que situação do Antônio, a única pessoa na encarnação inteira que tinha algo positivo em relação a ele, era a esposa. A única. Procuraram a outra, mas não tinha, só ela. Então ela saiu de lá, veio para cá, para tirar Antônio também da situação, do atoleiro da vida, para tentar levá-lo para o caminho do bem. Então são relacionamentos missionários. Depois você tem os relacionamentos expiatórios, que segundo o Divaldo, é mais de 95% do que tem na Terra hoje em dia. É quase tudo expiatório, sabe? São 2 almas endividadas, não necessariamente entre si, mas podem ser também endividadas diante da lei de Deus. E como tem cargas negativas semelhantes, se juntam para tentar resgatar
no relacionamento conjugal, trabalhando sentimentos de fraternidade. E só para terminar, tem um relacionamento acidental, que eu digo hoje em dia de passagem aqui na Terra está aumentando muito, porque as pessoas não têm a capacidade de querer trabalhar sensibilidade, mas adoram curtir sensações. Então olham um para o outro, às vezes são crianças. Criança é quando está abaixo de 14 anos, são crianças. Olha um para o outro, deu tesão, pum, vai lá, tem relação sexual, engravida, e daí? Casual. Tinha que ter aquilo ali? Não. Bagunçou o seu plano existencial. Vamos ver o que é que dá para ser feito daqui para frente. Então, a semana que vem a gente continua vendo como o nosso amigo Licínio encarou a vida solitária, encontrando na fé espírita a solução para não ficar com solidão, mas saber viver em solitude. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Pensando na humanidade como um todo. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito da divindade, para quem reservaste os tribunais da traição sem justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rever o pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e em benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relacionando diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas caídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do Rei, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos tormentos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus de caridade, obrigada por mais uma noite estarmos aqui reunidos, aprendendo, e que possamos, ao sair daqui, ter a coragem de botar em prática todos esses ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, porque teu